Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que tem o objetivo de divulgar a obra do filósofo, cientista e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acessado também pelo site www.cwbtv.net ou pelo site www.arcanocelestes.com. As perguntas, com dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros, assim como os demais materiais, poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Dando prosseguimento à nossa série de estudos, continuaremos falando sobre o processo de regeneração, a regeneração do homem interno e externo, como se dá essa relação entre esses dois aspectos do humano, e tentaremos aprofundar, de acordo com a doutrina, nesse tema, trazendo a importância dessa compreensão. Eduardo, boa noite. Boa noite. Eduardo, eu queria inicialmente, eu acho que esse é um tema bastante complicado, né? Mas a gente já tem tratado alguns programas, meio por cima, que você falasse um pouco por que os escritos nos dizem que o homem interno deve ser regenerado antes que o externo, né? E qual a relação do homem, falar um pouco também sobre a natureza do homem interno e externo antes da regeneração. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. A natureza do homem interno e externo antes da regeneração é uma natureza totalmente corrompida, né? Porque, como nós vimos num programa anterior, quando o homem nasce, ele é a somatória dos hábitos, dos maus hábitos que foram acumulados por um processo de transmissão, né, hereditária, né, através dos nossos antepassados. E daí é que ele nasce, digamos assim, ele é uma espécie de um amontoado de cobiças, né, e males de toda a ordem que estão incubados dentro dele, que ainda não se manifestaram, né? Então isso tanto interna como externamente, né? Apesar de que a criança, quando nasce, ela tem, digamos assim, uma proteção externa, que é através da inocência que ela transmite externamente, então ela está protegida, né? E esses males passam a, digamos assim, a acontecer, eles passam a se manifestar a partir do momento que a criança deixa de ser criança, passa para o estado da meninice, depois para a adolescência, né? Então, à medida que a idade da razão vai vindo, esses males passam a se manifestar, né? E na verdade, a regeneração, ela precisa ser feita primeiro internamente, né? Porque é no interno do homem que está o entendimento, estão os pensamentos, né? Estão os pensamentos que podem captar, por exemplo, um entendimento do que são as verdades, né, da regeneração, né? Então, através do interno do homem, né, é feita a reforma, né? E dessa reforma, através dessa reforma, é feita a regeneração externa depois, né? Mas quando o homem nasce, ele, digamos que ele nasce numa inversão dessa ordem, porque o externo é o que manda, é o que é a autoridade, é o que é o Senhor, né? E o interno é aquele que obedece, certo? E quando o homem é, então, reformado e regenerado, essa ordem passa a ser invertida, certo? Ou seja, o interno passa a ser o Senhor e o externo passa aquele que serve, passa a ser aquele que obedece, né? Então essa ordem ela tem que ser invertida. E para que ela possa ser invertida, ela tem que ser de dentro para fora. E o influxo espiritual sempre vai se dar de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Ou seja, se ele é bloqueado internamente, né, é porque o homem depois, digamos assim, ele já ficou no estado da reforma, ele não prosseguiu no estado da regeneração, né? Ele, digamos assim, que ele foi bloqueado, ele não prosseguiu nesse estado. Então ele é paralisado esse estado, né? Quando o homem, justamente nós vamos ver nas próximas respostas, né? Quando o homem então perde esse combate, né,
Ou seja, no mundo espiritual, as forças do mal vencem as forças do bem. Então, o homem, digamos assim, é interrompido esse processo da regeneração, e essa regeneração é destruída. Né? Então, nessa primeira pergunta é isso, né? Ou seja, o homem nasce com os males de toda a ordem, né? E justamente ele precisa ser primeiramente reformado por dentro, né? Através do entendimento, né? Das verdades, né? E depois que ele, então, o homem interno, que era já um homem corrompido, passa a olhar com afeição, né? Para o homem espiritual, né? De natural ele passa a olhar com um desejo de se tornar espiritual. Então esse é o primeiro processo, que é o processo da reforma. E daí, com o tempo, ele vai evoluindo para o homem externo, ou seja, essas verdades vão ser aplicadas na vida do homem externo, né? E aí acontece a regeneração. Só que isso é um processo que demanda toda uma vida, né? Não é um processo que ocorre imediatamente. Né? E já que você entrou, você falou sobre a natureza de um conflito. É um conflito que há no processo de regeneração, ou seja, esse conflito entre o homem interno e externo. Os escritos nos trazem isso. Eu queria que você falasse, em algumas palavras, a natureza, como se dá esse conflito no processo de regeneração no homem? Pois é justamente esse conflito que nós abordamos nessa primeira pergunta, ou seja, quando o homem internamente passa a reconhecer os males e as falsidades que estão dentro de si, né? Então, e ele ao mesmo tempo ainda externamente, ele vive na sua vida esses males e essas falsidades. Né? Então, o homem interno reconhece os males e os falsos, mas o externo ainda está apegado a esses males e esses falsos. Então, há um conflito, há uma espécie de um desejo do homem interno se tornar espiritual, né? Mas o externo ainda está apegado a esses males. E aí ocorre esse conflito. E, na verdade, esse conflito não é sentido diretamente na vida do homem, né? Ele é muito sutil, né? Por exemplo, muitas vezes a gente, quando sofre algum tipo de tentação, a gente tem a nítida impressão de que há um combate, né? Tem até aqueles desenhos animados que todo mundo já deve ter visto, onde tem uma voz que diz assim, não, você não deve fazer isso, né? Que é aquela voz do bem, né? Avisando que você não deve cometer aquele mal, né? E outra voz do mal, não tem problema e tal. Ou seja, é sempre um conflito da consciência do homem, né? Quando ele ouve essa consciência, né? E quando ele deixa de ouvir essa consciência, então praticamente ele já se entregou para o mal, né? E ele então se confirma nesses males, né? Mas o que ocorre é justamente no mundo espiritual digamos assim, um combate entre o Senhor e as forças do inferno, né? Onde os infernos então atacam o homem, né? E, digamos, enaltecem os seus males, né? E o Senhor, por sua vez, defende e protege o homem e enaltece os bens que estão nele, né? Então, desse combate, desse conflito, né? Há digamos assim, uma sensação no homem. Ele vai aparecer, digamos assim, nas verdades do entendimento e nas falsidades dos males que estão do homem, né? Ou seja, o conflito, apesar dele ser um conflito da vontade, né, que está no homem, ele nunca ele não se manifesta como vontade, mas ele se manifesta como o entendimento, né? Ou seja, o entendimento do bem ou o entendimento do mal, né? E conforme o homem, digamos assim, entende dentro da sua mente, né, ele se confirma de um lado ou de outro, né? Se ele se confirma no bem e na verdade, então ele passa a, digamos assim, receber essa vitória, que é o combate do Senhor com as forças do mal, né? E se ele se confirma nos males e nas falsidades, ou seja, ele se acomoda e acaba aceitando aqueles males, mesmo que a consciência esteja avisando ele que aquilo não é correto, porque ele aprendeu, né? Desde do começo, desde quando ele era pequeno, ele aprendeu
que não se deve, digamos, matar, não se deve roubar, não se deve cometer falso testemunho, não se deve adulterar, né? E assim uma série de derivados desses males que se encontram nos ensinamentos de toda a sociedade, né? Qualquer sociedade que se baseia nos princípios dos 10 mandamentos, né, ela vai ser transmitida ou na família, ou na escola, ou na igreja, né, ou pelos próprios estatutos e as leis civis, né, eles rezam que o homem deve ter um certo tipo de conduta. E essa conduta deve ser obedecida, né? Senão a conduta que vai ser permeada pelos princípios da lei civil, pelo menos da lei moral e da lei espiritual. Ou seja, é um conjunto de regras, um conjunto de normas, né, de que o homem deve obedecê-las, né? E se ele então se entrega a essas forças malignas que estão dentro dele, né, e não ouve os conselhos da sua consciência, né, e ele não se aproxima do Senhor, não se aproxima das verdades e dos bens, né, então ele acaba se entregando e ele perde esse combate, né? Uhum. Então, o homem, ele deve, mesmo que o combate aconteça no mundo espiritual, o homem deve, porque ele tem o livre-arbítrio, né? Ele deve combater como se fosse ele mesmo que estivesse combatendo, embora seja o Senhor que combate por ele, né? Mas isso tudo é uma coisa muito sutil para quem conhece a psicologia mais profunda, né? As pessoas que têm esse entendimento, esse conhecimento da psicologia, sabem como são sutis essas coisas que ocorrem no nosso mundo interno, né? E que se processam também no mundo externo. Uhum. Como você falou, às vezes nós temos que estar muito atento para ouvir essa voz da consciência, é algo muito discreto, né, muito sutil, que por Exatamente. vezes a gente acha que não está sendo orientado ou mesmo guiado pelo caminho reto, mas a gente sempre está. Às vezes, quando a nossa mente está mais clara, a gente consegue perceber mais essas dicas. O que ocorre é muitas vezes, se a pessoa tem uma inclinação para o bem, para a verdade, ela eventualmente, ela nunca vai ser perfeita, né? O ser humano, ele de nascimento, ele já é falho, né? Ele não é um ser perfeito, mas ele está na busca, ele converge para essa perfeição se ele deseja se reformar e se regenerar. Uhum. Né? Mas se ele se confirma no mal, se ele acaba primeiro permitindo, depois deliberando espontaneamente, né, e por último sentindo prazer em fazer o mal, então ele se confirma nesse mal e ele no futuro, quando ele, depois de sua morte, ele vai para uma sociedade correspondente aos males que ele confirmou dentro de si. Uhum. Né? E as falsidades também, né? Bem, eu acho que a gente podia falar agora um pouco sobre os livros, né? Eu ia pedir que o pessoal da produção, se possível, colocasse na tela o VT dos livros, para que a gente pudesse comentar. Lembrando que esses livros, esses novos que nós vamos comentar, eles foram os que foram editados por último, né? Nós temos uma série que ainda está no prelo que esperamos lançar o quanto antes. Eduardo, se pudesse comentar um pouco sobre... Então, esse livro que está aí na sua tela, o Arcanos Celestes, é o primeiro de uma série de vários volumes, né, que estão sendo traduzidos diretamente do latim pelo reverendo Cristóvão Nobre, e todos eles abordam do capítulo 1 ao 50 do Gênesis, né, e depois do livro de Êxodos, né? E todos eles abordam o sentido interno da palavra, ou seja, aquelas verdades espirituais que estão escondidas em cada um dos versículos desses dois livros do Pentateuco, né? E esse próximo livro que vocês estão vendo agora é a biografia do Swedenborg, né? É escrita por Jorge Trobriand, que teve a sua primeira edição em 1907, então é um livro já relativamente antigo, né? E ele teve várias publicações na língua inglesa, né? E também tradução para outras línguas, né? Ele foi publicado pela primeira vez no Brasil em 1998, num esforço
da Nova Igreja do Brasil em publicar todas as obras de Swedenborg e as obras relativas a ele também, né? Como é o caso da biografia, que é muito importante. O Céu e o Inferno é um dos livros, talvez o mais famoso de Swedenborg, né? Ele aborda a descrição do mundo espiritual visitado por Swedenborg, sua divisão em 3 planos: os céus, o mundo dos espíritos e o inferno. Descreve todos os aspectos da vida dos anjos e espíritos ali e relata a entrada do homem naquela vida após a morte. É um livro assim muito interessante, porque ele justamente vai mostrar o que acontece com o homem quando ele vai para o mundo espiritual. E o mundo espiritual, então, é um plano que está entre o céu e o inferno, e onde o homem vai passar um certo tempo ali e depois será encaminhado para a sociedade correspondente às suas afeições e aos seus pensamentos internos, aquelas coisas que ele viveu nesse mundo, né? E esse último livro, que é o que nós publicamos no ano passado, chama-se 4 Doutrinas. É um livro que foi publicado separadamente em 1763, em 4 pequenos livrinhos, chamados Doutrina do Senhor, Doutrina da Escritura Santa, Doutrina da Vida e Doutrina da Fé. E nós optamos por reunir essas obras em um único volume, né? Assim como é a edição inglesa, né? E desse livro, então, nós denominamos 4 Doutrinas. O telefone que vocês estão vendo aí é o 3027-4741, e esse telefone, então, pode ser usado para a informação dos livros, né? E também informação dos grupos de estudos que são feitos aos sábados à tarde na Travessa Nestor de Castro, número 223, loja 2, na Livraria Alexandria. Qualquer dúvida, qualquer informação e perguntas que quiserem ser encaminhadas, podem ser encaminhadas para esse telefone, 3027-4741, ou então para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com. Bem, Eduardo, voltando ao nosso tema de hoje, na última pergunta, você falou sobre o combate que ocorre entre o interno e o externo do homem. Eu queria que você falasse, né, segundo a luz dos escritos, qual é o resultado desse combate caso o homem seja regenerado? E no caso dele perder esse conflito? Certo. Em Ezequiel, capítulo 36, versos 26 a 27, é dito: Eu vos darei um coração novo e um espírito novo no meio de vós, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne, e meu espírito darei no meio de vós. Ou seja, aqui ele está se referindo, quando ele fala no coração, se entende a vontade. E quando ele fala do espírito, se entende o entendimento. Porque sempre que o espírito está associado ao coração, ele então quer dizer que é o entendimento do homem, né? E, na verdade, são essas duas faculdades que fazem o homem e que são propriamente o homem, né? Então, portanto, são essas duas faculdades que são reformadas e regeneradas no homem, né? De forma que ele primeiro é reformado no seu entendimento, né? Porque daí ele passa a enxergar os erros que ele cometeu, os males em que ele esteve, né? E depois ele passa para um segundo plano em que então a sua vontade é que passa digamos assim, ser reformada, ser regenerada, né? De forma que o homem então, ele praticamente nasce de novo. E isso que é o que Jesus Cristo quis dizer quando ele falou com Nicodemos, né? Que era preciso que o homem fosse engendrado novamente, que ele nascesse novamente, né? E Nicodemos entendeu isso no sentido natural, né? Mas Jesus Cristo estava falando isso no sentido espiritual. Então, isso é o que é necessário que aconteça no homem, né? E essa reforma do entendimento do homem, ela depende do intelectual, né, do homem, né? É por isso que o homem tem que ter um intelectual são.
quando, por exemplo, o homem destrói o seu intelectual, ele não pode ser reformado, porque a reforma tem que vir necessariamente pelo intelectual, pelo racional do homem, né? E aí ele passa, então, a ser esclarecido nas verdades e ele passa a ser conduzido para, então, a regeneração, que é o que vem a seguir, né? Uhum. E se o homem não passa, digamos assim, o que acontece é isso, se ele não prossegue, então a regeneração é destruída, né? Como nós havíamos visto antes, né? Então, essa questão da regeneração é uma coisa muito importante, tanto a reforma como a regeneração. E se o homem, então, ele se torna regenerado, então o interno dele passa a estar ligado com o mundo espiritual, com os céus, no caso, né? E o externo dele fica ligado ao mundo, né? E se ele não se regenera, então ocorre o inverso. Ele se liga com os infernos, né, no seu interno, e o seu externo está ligado com o mundo, né? E aí ocorre, por exemplo, quando o homem chega nesse estado, ele praticamente não reconhece nada que seja divino, né? Ele não crê mais no divino, mas ele crê que o divino é aquele que subjuga, aquele que tem mais força, que tem mais poder e que pode subjugar os demais, né? E, na verdade, ele mesmo quer comandar até o próprio céu, né? Se ele puder, né? Se ele for dada essa possibilidade, né? E isso acontece nos gêneros de profanação assim, mais graves que nós vimos no programa anterior, né? Bem, nosso tempo infelizmente está se esgotando. Eu queria que você falasse bem rapidamente, só para encerrar, sobre algo que não tem como ser afastado do processo de regeneração, que é a relação com os pecados, né? Qual a relação entre esse conflito que você falou e o afastamento dos pecados? Basicamente, a regeneração é justamente o afastamento dos pecados, né? Ou seja, na medida que o homem se afasta dos males como pecados contra Deus, ele então pode ser regenerado. E essa regeneração é justamente esse afastamento. Que o homem não pode fazer o bem se ele antes não se afasta do mal, né? Muita gente quer fazer o bem, né? Às vezes a gente mesmo, né? Eu lembro, digamos assim, às vezes a gente está cheio de problemas, né? Cheio de complicações na nossa vida, não consegue administrar nem a própria vida, né? E quer fazer o bem, quer ajudar os outros, né? Então isso mostra uma incoerência total da pessoa que, digamos assim, quer fazer o bem sem antes se afastar do mal. Uhum. Então é preciso que se mantenha essa ordem, em que o primeiro homem se afaste dos males, né? Como pecados contra Deus, e depois que ele faça os bens, né? Mas o Senhor não pode entrar com novos amores no seu coração, no coração do homem, se ele primeiro não se afasta dos males como pecados, né? E ocorre justamente isso, ou seja, porque a carne é contra o espírito e o espírito é contra a carne, né? O espírito é contra as cobiças da carne, né? Então o homem precisa necessariamente se afastar dos males, né? E esse afastamento é que constitui a própria regeneração do homem. É isso que se entende pela regeneração, né? Uhum. Bem, eu acho que nesse pouco tempo que nós tivemos, nós pôde explanar bem o tema, aprofundar ainda mais o processo da regeneração. Eu não acredito que nós esgotamos o assunto, e esse é um tema fascinante e de suma importância e deve voltar em programas futuros. Antes de encerrar, eu queria sempre reiterar meu convite às pessoas de casa que venham tomar contato com os escritos, né? Muitas vezes as pessoas pensam que ler as obras significa fazerem parte de uma instituição. Não é esse o caso. Esse é um autor que muitos grandes pensadores, muitos grandes homens leram Swedenborg. Vale a pena tomar contato, é uma série de conhecimentos que são realmente únicos e característicos que marcam uma época e valem, mais uma vez, a pena ser conhecido. Eduardo, últimas palavras? Então, mais uma vez, obrigado ao Tiago, obrigado à equipe de produção da CWB TV
E obrigado também a vocês que nos assistem, né, e que são o objetivo de nós estarmos aqui, né? Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.